Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, amigos do ADV Jus, iniciando a temporada de gravações do nosso programa e já iniciando, não nos esquecemos de agradecer-lhe a companhia aqui na TV, nas redes sociais, no Face, no Instagram, enfim, também através do nosso site, que é o advjus.net, já bastante conhecido. Muito obrigado da companhia de sempre. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia. Polêmica na posse do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. ADV especial com 3 participações. Prerrogativas do advogado. Vocabulário jurídico. Entrevista. Estante jurídica, marketing jurídico, momento divino, tudo isso e muito mais, agora aqui no ADV Jus. Iniciando, portanto, o nosso ADV Jus TV. Você sabe, a gente sempre gosta de iniciar aqui o nosso programa com uma notícia. A fonte dessa notícia é o Conjuro, do último dia 25 de janeiro. Uma notícia que nos deixa, assim, bastante surpresos, uma notícia que tem um teor bem forte. Olha só o que eu trouxe para vocês. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ele teve a seguinte afirmação no dia da sua posse, em janeiro deste ano. Quem recomenda isolamento é picareta e covarde. Todo mundo sabe que estamos vivendo aí ainda, né? O infortúnio do coronavírus, e o novo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul falou isso aí, quem recomenda isolamento é picareta e covarde. Foi justamente como eu disse na solenidade de posse dele no Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso do Sul, o desembargador, justamente o juiz, né, Carlos Eduardo Contar. Ele pregou o desprezo, né, e chamou de covarde e picaretas de ocasião. Quem prega o isolamento como medida para reduzir o contágio pelo coronavírus. A fonte, como eu disse, é o Conjuro. Inclusive, a gente tem um trechinho de vídeo de internet para que você aí tire as suas conclusões. Quero frisar bem, é a opinião do desembargador, temos que respeitar. Veja. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior o melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião, que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. Paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos. Como eu disse, né, tirem suas conclusões. Sequência do ADV Jus TV. Agora nós vamos de ADV especial. Nós vamos falar de prática processual sucessões. A participação é do Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, sou Sérgio Dias, vamos falar sobre direito das sucessões e a partilha, como proceder. Encerrado o inventário, recebemos o formal de partilha. Dentre os bens, existem aqueles que são indivisíveis, ou seja, um único imóvel sendo deixado para 3 herdeiros diferentes, 4 herdeiros diferentes, qualquer que seja o número de pessoas. Como proceder à divisão daquilo que não pode ser dividido, que não pode ser partilhado? Como proceder? Nós temos vários procedimentos que podem ser adotados nesse sentido. Existem aí a preferência do direito de compra entre aqueles que são os herdeiros, os proprietários, os coproprietários. Então, aquele que não tem interesse mais em permanecer com aquele imóvel
que recebeu de herança, ele deve comunicar aos demais proprietários, fazer uma avaliação e ofertar a eles a sua parte do imóvel, daquele bem que ele pretende ver vendido. Caso não sendo possível, não havendo interesse dos demais, seja porque o valor ofertado não atendeu, seja porque o outro herdeiro não aceita pagar aquilo e oferece pagar metade do valor, se enriquecendo indevidamente, existe a solução judicial para colocar fim a essa questão. Nós temos duas possibilidades. Temos a venda direta, onde o imóvel será levado à venda por indicação daquele herdeiro, mediante uma avaliação prévia judicial, onde todos os demais proprietários daquele imóvel serão cientificados do valor e após isso o imóvel será vendido. O fruto da venda direta desse imóvel é depositada em juízo e o valor partilhado na proporção de cada um dos herdeiros que herdaram aquele bem. Nós temos também a possibilidade da alienação judicial por meio de leilão judicial. Esta hipótese também existe, porém, ela não é vantajosa para os herdeiros, pois dentro de um leilão judicial, a oferta pode ser de até a partir de 50% do valor do imóvel, não sendo considerado preço vil. Isso pode representar, então, que um imóvel de R$300 mil, por exemplo, seja arrematado no leilão judicial pelo valor de R$150 mil, prejudicando a todos. A solução melhor para todos sempre é o acordo. Consulte sempre o advogado da sua confiança e ele lhe dará todas as orientações adequadas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Agora é hora de falar de Estatuto da OAB, direitos, prerrogativas nossas dos advogados. É muito importante a gente sublinhar a Lei 8.906, aí de julho de 94, direitos dos advogados. Está lá no artigo 6º que não existe hierarquia entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia, não existe hierarquia, existe sim a obrigatoriedade de um respeito recíproco, Inclusive lá no parágrafo único fala: as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Principalmente colegas mais jovens, jovens advogados, devem sim aí ficar atento a esse detalhe da advocacia. Seguimos em frente com o ADVJus TV e vamos falar agora de agenda jurídica. Olha só, eu acabei de falar de jovem advogado, o CNJ também está lançando essa oportunidade aqui, conciliadores aprendizes. Mesmo quem ainda não é advogado pode ir lá dar uma olhadinha, informações aqui, É muito bacana, é uma portaria do CNJ que dá todos os detalhes, portanto, quem acha que é muito boa essa vertente da conciliação, inclusive esse que vos fala, deve procurar sim aí esta oportunidade oferecida pelo CNJ. Agora mais um ADV especial. Nós vamos falar agora de direito minerário. Olha só que pauta interessante. Com a especialista da matéria, parceira aqui do nosso ADVJus TV, a doutora Ana Ruda Campos. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje, dentro do direito minerário, falarei sobre a execuibilidade econômica de um projeto de mineração. Mas o que seria execuibilidade econômica? Nada mais é do que a viabilidade econômica de um projeto. A constatação de que, após apurados todos os custos, este tem possibilidade de gerar lucros. Ou seja, um projeto minerário será viável quando os retornos sejam superiores aos investimentos demandados. Conforme já mencionei em outras ocasiões aqui no ADVJus, quando o minerador tem seu trabalho de pesquisa aprovado, ou seja, depois de constatado de que há minério na área em que foi estudada, ele deverá apresentar um requerimento de lavra que deverá ser instruído com o PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, documento que tem como fim demonstrar a execuibilidade econômica do projeto.
Neste ponto, os projetos minerários são peculiares, na medida em que devem equacionar outras variáveis, dentre as quais a localização da mina e os custos de extração do bem mineral. O fato de uma jazida ter sido descoberta não significa, por si só, que o empresário poderá lavrá-la. Ele precisa mostrar para o órgão que aquela extração trará lucros. Aí entra o estudo das variáveis. Todos sabem que o frete é um importante fator na formação do preço de uma mercadoria. Assim, se a jazida está muito longe do mercado consumidor, é possível que isso inviabilize o negócio. Além disso, o custo das tecnologias que serão empregadas para a extração e beneficiamento do bem mineral não poderá exceder o preço de venda do minério. Por isso que a chamada rigidez locacional é uma das principais questões a ser estudada num projeto minerário. Ou seja, se há ocorrência mineral em local que torne a sua extração exequível e considerando o interesse social e a utilidade pública da atividade, é possível que esta seja implementada até mesmo em áreas de APP. Espero ter esclarecido do que se trata a execuibilidade econômica de um projeto minerário e em breve voltarei com outros temas ligados ao assunto. Até logo mais. Ok, muito obrigado, doutora Ana Cândida. Agora eu vou deixar para você aí uma perguntinha do nosso vocabulário jurídico. A resposta vai estar na sequência aqui do nosso intervalo. Tenho certeza que a maioria dos meus colegas advogados vão saber muito bem o que significa patrocínio infiel, mas muita gente vai achar que é outra coisa. Patrocínio infiel, o que será? Já no intervalo. Aliás, o intervalo eu quero chamar agora. Na sequência aqui do ADVJus TV, voltamos já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa patrocínio infiel? Crime de peculato que consiste em trair o dever profissional, na qualidade de advogado ou procurador, prejudicando em juízo interesses que lhe são confiados. Ok, voltamos então com o ADVJus TV. Momento de exibir para você uma entrevista que já faz algum tempo que nós a mostramos, mas atendendo a pedido, nós vamos mostrar para você novamente a participação do doutor, do professor, advogado, nosso amigo aqui de ADVJus, de ADV Especial, o professor Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto, Direito Penal Empresarial. Muito interessante, confira. Doutor, como o senhor falou aí, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela é debatida hoje praticamente aí em todas as comunidades, né? E como você bem citou, o nosso direito aqui ele é um pouco diferente do anglo-saxão. Como foi foi bem a sua exposição? Além dessa questão, né, dessa
questão negocial. Você acha que existe alguns pontos que às vezes eles pareciam que eram antagônicos, e isso pode até ser verdadeiro, mas que com essa aproximação, com esse debate, isso aí pode ir sendo dissipado de uma certa maneira? De fato a gente observa, e esse é um discurso já feito há alguns anos, uma aproximação dos dois modelos. Dois modelos que eram diametralmente opostos, né, estanques, vistos sempre de forma separada, passaram a dialogar, e alguns autores chegam a utilizar, inclusive, a expressão com uma mútua colonização. Né? Nós somos, em boa medida, agora colonizados por institutos do modelo anglo-saxão. Eu penso, Marcos, se eu pudesse destacar uma grande diferença, é uma diferença de mentalidade. Eu acredito que o nosso sistema romano-germânico, que é um sistema mais rígido, um sistema cuja ideia do precedente, né, da jurisprudência, não é tão relevante, é um modelo muito vinculado a uma noção de justo, né? De justo no sentido de dar a cada um o que é seu. Portanto, da resolução dos conflitos, sejam eles de natureza civil ou penal, sempre numa lógica da razão e daquele a quem o direito outorga ou impõe a responsabilidade. Né? Portanto, tem uma decisão com base numa razão de justiça. Os modelos anglo-saxão, né, têm uma compreensão um pouco diferente. É claro que eu não estou dizendo que são modelos injustos, porque seria uma tolice da minha parte, mas são modelos cuja resolução de problemas é muito pautada numa perspectiva pragmática, né, em soluções sociais concretas. Né? Ainda que eu tenha que, em alguma medida, abrir mão de um ideal extremado de justo em prol de uma eficiência da justiça. Essa discussão das barganhas, por exemplo, demonstra claramente isso. Porque eu prefiro que o réu aceite a responsabilidade, a ele impõe uma pena menor, e com isso eu resolvo o processo de maneira barata, de maneira rápida, sem estendê-lo por longo período no judiciário, e nesse sentido o conflito é resolvido, ainda que eu não tenha aquela apuração do que exatamente aconteceu, que é muito cara para nós do sistema romano-germânico. Então, há sempre um conflito de mentalidades, mas eu concordo plenamente com você que esse conflito de mentalidades vem se atenuando com essa mútua colonização que lhe falei. Doutor, agora a gente quer mudar só um pouquinho aqui, né? Eu queria aproveitar o seu conhecimento ilibado. A gente sublinha que é evidente que o Brasil vive aí uma crise pandêmica, um reflexo que, por hora, eles respingam aí no universo jurídico, né? E a gente observa, dentro da área do direito, do universo que vivemos aí, a gente observa algumas divergências que podem ser consideradas graves de antagonismo entre os poderes. Nós estamos vivendo, doutor, um período de engenharia constitucional, doutor? Olha, Marco, eu diria o seguinte, eu acho que a pandemia, né, e a dimensão jurídica dela, que acabou sendo representada, essa dimensão pelos atos administrativos, principalmente dos chefes dos poderes executivos, né? Nós estamos falando aí da presidência da República, dos governadores e dos municípios, mostraram, acima de qualquer coisa, e claro que isso se reflete no direito, uma incapacidade política de diálogo da sociedade brasileira nesse momento. Né? Porque nós não conseguimos, e eu não quero aqui dizer que a responsabilidade é de A ou de B, não me compete isso, mas nós não conseguimos definir de uma maneira coerente, harmônica, qual seria o encaminhamento dado ao problema da pandemia. Não é? Porque poderíamos ter decidido pelo isolamento ou não, mas independentemente da escolha, o fundamental é que essa escolha fosse reverberada em uníssono por todos os nossos governantes, desde a menor escala administrativa, que é o município,
né, os mais de 550 municípios, 5.550 municípios do Brasil, e até chegar à presidência da República. E não foi isso que aconteceu, né? Existiram discursos dissonantes. E na medida em que eu tenho discursos dissonantes, eu passo uma mensagem que é enviesada. A população não sabe ao certo o que fazer. E aí me parece que foi adotada uma política de isolamento, mas uma política de isolamento que não teve uma aderência que deveria ter tido, né? E agora, depois já de todo esse tempo de isolamento, que ninguém aguenta mais ficar em casa, nós corremos o risco de uma abertura talvez antecipada e isso levar a novos aumentos do número de pessoas contagiadas, de pessoas acometidas da doença e até daqueles que também vêm a falecer. Então, me parece que o grande problema que repercutiu no direito, né, que foi um tratamento jurídico não harmônico das situações, que se deveu, ao meu ver, à dificuldade das instâncias de governo brasileiro, né, todas elas, né, a chegarem a um consenso sobre esse assunto. Legal, muito obrigado. Agora nós vamos falar de mais um ADV especial, Administração e Tecnologia Jurídica, com o Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre o STF e os julgamentos virtuais, celeridade versus qualidade. É inegável que a ampliação do alcance dos julgamentos virtuais teve o mérito de viabilizar a tramitação dos feitos durante a atual crise pandêmica e assegurar que o relevante trabalho desempenhado pelo Poder Judiciário não fosse interrompido. Assim sendo, não há dúvida de que a alteração regimental em questão foi guiada pelos princípios da eficiência e da razoável duração do processo e que a ampliação do âmbito dessa sistemática de julgamento proporcionou avanços de produtividade. Aliás, de acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo próprio STF, o tribunal precisou apenas do primeiro semestre de 2020 para quebrar o recorde anual de processos julgados. Foram 62 casos julgados nesse período contra 60 em todo o ano de 2014, ano em que até então contava com o maior número de casos julgados com repercussão geral. Entretanto, embora os números destacados pareçam positivos, quando analisados sob um enfoque estritamente quantitativo, a sociedade civil tem acompanhado com grande preocupação o fato de que eles vêm sendo atingidos às custas da rigidez, estabilidade e coerência da jurisprudência constitucional. Se por um lado a ampliação dos julgamentos virtuais permitiu ao STF imprimir celeridade, por outro, vem colocando em risco a harmonia e integridade do sistema de precedentes, já que as decisões estão sendo prolatadas desprovidas de clareza no que se refere às razões de decidir adotadas e às conclusões alcançadas, ou, o que é ainda pior, contraditórios com posições anteriormente firmadas no âmbito do tribunal. Questões constitucionais que ostentam especial complexidade, sendo, portanto, imprescindível que o julgamento de demandas a elas relativas seja precedido de amplo debate entre as partes e ministros, sustentações orais realizadas em tempo real e exame aprofundado dos julgados preexistentes sobre a temática idêntica ou análoga estão passando desapercebidas. Ou seja, há diversos julgados concluídos no atual período pandêmico que demonstram que o plenário virtual, por todas as razões apontadas, provoca situações de incoerência, contradição e inconsistência na jurisprudência constitucional. Enfim, gostaria de concluir parafraseando o excelentíssimo presidente do STF, que externou a seguinte frase: julgar muito não significa necessariamente julgar bem. Este é um entendimento que realmente deve ser seguido. Em breve voltarei com mais administração e tecnologia jurídica. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Momento de apresentar aqui no nosso programa a Estante Jurídica. Vamos trazer para você mais uma obra aí para você, quem sabe, conferir e ilustrar ainda mais a sua biblioteca jurídica. Confira. A Estante Jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Erros médicos e perícias judiciais. Erros médicos e perícias judiciais. Autoria Ulisses Vieira Peixoto. Editora Cronos.
É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Momento de falar então do marketing jurídico. A gente fala em todo ADVJus, em todo o programa, a importância dessa pauta na vida do advogado. Uma das principais vertentes é sim a entrevista. Mas olha, é muito perigoso o advogado navegar aí para uma outra matéria na qual ele não domina e realmente partir para aquela área do embromation. Por isso é muito interessante e importante que o advogado, nas entrevistas, mantenha a sua linha da qual ele atua, né? Ele ir para aquela matéria de domínio. Isso é muito importante, ok, gente? Eu quero falar para vocês também que nós temos aqui no ADVJus TV as nossas ferramentas nas quais você pode valer-se para melhores informações, para você dar aí um up em sua vida profissional, né, da advocacia. Temos aqui várias ferramentas: Twitter, Face, Instagram e o nosso site, que é o ADVJus.net. Faça bom proveito. Nós estamos chegando praticamente aí no crepúsculo do programa de hoje, né? Nós chegamos, aliás, um crepúsculo com vinho. Eu acho que é tudo de bom, só falta uma boa companhia, com certeza você tem. Momento divino aqui no ADVJus, veja. Vinho, espumante Pisato Rosé Brut. Ele é um espumante de coloração rosada com perlagem fina. O seu olfato tem aromas de morango e cereja. O paladar é refrescante, cremoso, frutado, equilibrado, seco de médio corpo. Uvas, Chardonnay e Pinot Noir. Ele é produzido pela vinícola Pisato, região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. A sua harmonização vai muito bem com peixes, frutos do mar, aves e sobremesas. Uma delícia! Aproveitem! Tchim-tchim! Finalzinho de mais um ADVJus TV, o primeiro deste ano de 2021. A jornada é longa, mas estaremos juntos. ADVJus, estou ligado, ADV Especial, venha fazer parte você também. Fico por aqui, na próxima semana, programa inédito também. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.